Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lema, e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário no trajeto do trabalho, onde a gente fala sobre um assunto que é relevante, que está na ordem do dia, né? E hoje, o assunto que eu acho que é realmente na ordem do dia, né, que tá na boca do povo, é que o seu ministro, nosso ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido de liberação do passaporte de Bolsonaro para ir à posse do presidente Trump lá nos Estados Unidos. O fato é o seguinte, pessoal. A apreensão do passaporte, a gente tem que entender que instrumento jurídico é esse. É uma medida cautelar e, portanto, tomada preventivamente, onde o julgador, o juiz, tenta assegurar a aplicação da penalidade, possível penalidade em uma condenação, né? Ou seja, da penalidade em uma possível condenação em um processo. Então, a apreensão do passaporte é justamente uma dessas medidas onde tenta garantir que se fulano, alguma pessoa, for processada e condenada, ele vai cumprir a pena, né? Não vai se esquivar de alguma forma do cumprimento dessa obrigação, dessa penalidade atribuída nesse processo. Pois bem, pessoal, o que é que está acontecendo? Todo mundo sabe que o presidente Bolsonaro está com um passaporte apreendido. E essa apreensão desse passaporte é uma medida cautelar, como eu já expliquei, e fundamentada no fato, todo mundo lembra, que Bolsonaro passou uma noite na embaixada da Hungria logo que voltou dos Estados Unidos. Por que ele foi fazer isso? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Ele tem amigos, tinha acabado de deixar a presidência, tem amigos, inclusive embaixadores, outros chefes de Estado, e resolveu visitar lá a embaixada. Como poderia ter ido, por exemplo, à Argentina, visitar Milei. E por aí vai. Como foi agora convidado para a posse de Trump. Ocorre que o ministro Alexandre de Moraes entende, em razão daquele evento lá da noite passada na Embaixada da Hungria, que existe o risco de Bolsonaro ir aos Estados Unidos e não voltar. O que é um verdadeiro absurdo, porque todo mundo sabe do temperamento do presidente Bolsonaro, e eu tenho certeza que o último dos sentimentos é de um covarde, né? De fugir e não enfrentar um processo. Eu tenho certeza absoluta. Isso daí... Uma pessoa que se presta a determinados comportamentos, ele jamais admitiria a pecha de covarde. Pode até não concordar com a pena, pode até ficar com um sentimento de injustiça, né? E não precisa justificar o motivo, todo mundo sabe como os processos estão seguindo, inclusive desde a primeira instância. Isso aí é um sentimento que permeia a advocacia. Pois bem, com certeza absoluta, o presidente Bolsonaro, se bem que a gente não pode botar a mão no fogo, né, por outras pessoas, mas eu tenho certeza absoluta, eu colocaria minha mão no fogo que o presidente Bolsonaro voltaria com certeza dessa viagem. Até porque, se ele vai à posse do chefe de Estado, que é líder do país mais poderoso do mundo, como não vai sair daí com a pecha de fujão, covarde, né? Com certeza voltaria ao país. Agora, uma coisa que sinceramente eu penso que foi essa negativa do passaporte de Bolsonaro para participar desse evento de posse, foi um verdadeiro tiro no pé que Alexandre deu no próprio pé dele e da esquerda. Porque agora confirmou-se de forma absoluta que uma pessoa que não está sendo nem processada, ele é investigado nesse processo de apreensão, não tem a possibilidade de sair do país, está com o passaporte, está refém da justiça, ele não está à disposição da justiça, ele está refém da justiça, como se preso estivesse numa prisão domiciliar na esfera nacional. Então a questão da cautelar, ela é válida quando dá-se início ao processo. Nesse caso, o Bolsonaro está sendo investigado. Ele não responde nem processo na qualidade de réu. Ele é investigado. Como é que a pessoa que é investigada
tem a liberdade tolhida provisoriamente, cautelarmente. Isso é um verdadeiro absurdo. Só serve de comprovação de que nós não estamos vivendo em uma situação política normal. Eu não digo nem que saiu ou que está ou não numa democracia. Não vou a esse nível. Mas que normal nós não estamos. Quando alguém tem seu passaporte cassado por apenas estar sendo investigado, isso não está previsto no ordenamento jurídico. O passaporte é cassado quando há pelo menos um processo e o camarada vira réu. E mais, quando há a nítida certeza de que aquela pena não seria cumprida. Né? A dúvida fundamentada da justiça de que o condenado, o réu, se condenado, não cumpriria a pena. Isso é o fundamento para o deferimento de uma cautelar. Principalmente essa, que limita a locomoção. Né? Como é que o Bolsonaro, que é reconhecido mundialmente, poderia se esconder? Provavelmente se chegasse numa ilhota no meio do Pacífico, numa ilhota da Polinésia qualquer dessas vidas, ainda assim haveria um brasileiro que iria tirar uma foto e apontar o Bolsonaro aqui, ia marcar o lugar. Então, pessoal, essas cautelares, essa negativa do ministro Alexandre de liberar o passaporte ao Bolsonaro para ele participar da posse do Trump, só leva a uma cisanha ainda maior. Não há nada de bom aí. O que vai terminar implicando é numa ruptura dos Estados Unidos, da política dos Estados Unidos com o Brasil. E aí vai dar ruim, porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo. E nós somos, salvo engano, o maior parceiro comercial é os Estados Unidos nosso. Né? Então, como é que vai ficar isso? Se você briga com uma pessoa que mais você negocia, você compra e vende dele, aí você um belo dia resolve brigar, vai ter negócio? E se a economia, se o negócio diminui entre duas pessoas, a riqueza deixa de circular, o dinheiro deixa de circular e a riqueza diminui também. É o que provavelmente vai acontecer. Ou seja, todo dia nós estamos vendo atos administrativos onde se leva o Brasil cada vez a uma situação de mais descrédito e desconfiança. Você vai brigar com um país que defende um dos pilares da organização da sociedade americana, é a defesa da liberdade incondicionalmente. O Estado se fundamenta na defesa da liberdade incondicionalmente. Várias guerras foram travadas por esse motivo. Claro que buscando petróleo também, né? Não vamos tapar o sol com a peneira. Mas na defesa da liberdade. Ou seja, se por acaso se desconfia, se por acaso se conclui que o Brasil deixou um país que goza de democracia e liberdade, pode dar ruim, não pode não? Pode, eu acho que pode. Né? Como é que você começa brigando com uma pessoa que é a pessoa mais poderosa do mundo e que tem princípios claros que você afronta? Que o ministro afronta em não permitir que o amigo dele vá participar da cerimônia de posse. Não é de casamento não, casamento você pode casar várias vezes, inclusive Trump já foi casado algumas vezes, a última agora, se eu não me engano, o nome dela é Melania, mas de posse, que ele provavelmente só vai ser presidente, mas só essa vez pela idade. Eu acho que ele tem 78, com 4,82, já não vai provavelmente ser candidato à reeleição depois desse mandato. Então, assim, nós vivemos uma época de muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. E mais uma vez eu convoco todo mundo a refletir. É isso que a gente quer, pessoal. Ainda falta 2 anos do mandato aí do faz o L, picanha com cervejinha. Na próxima, é isso que a gente quer. Porque tudo isso é reflexo de um poder executivo fraco, né? Que se acovarda diante de essa executivo e legislativo. Quem devia dar freios à justiça são as câmaras legislativas, né? Primeiro grau, primeira instância, segunda instância, terceiro, primeiro grau, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional, o Senado,
né? E aí a gente não vê isso. Pessoal, para o vídeo não ficar longo, vamos acompanhar esse episódio. É um episódio extremamente importante na história, quando alguém é convidado para a posse de um presidente americano e não consegue sair sem um motivo razoável, por nem estar respondendo, como na qualidade de réu, o processo que deu causa à apreensão do passaporte. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa história no futuro. Para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal. Um abraço, tchau!